O artista é o criador de coisas belas. Revelar a arte e ocultar o artista é a finalidade da arte. Os que encontram significações feias em coisas belas são corruptos sem serem encantadores. Isto é um defeito. Os que encontram belas significações em coisas belas são cultos. Para estes há esperança. Existem os eleitos, para os quais as coisas belas significam unicamente beleza. Um livro não é, de modo algum, moral ou imoral. Os livros são bem ou mal escritos. Eis tudo. Esse é só um trechinho do maravilhoso prefácio de O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse que é um dos meus livros favoritos da vida. A primeira vez que eu li O Retrato de Dorian Gray, eu tinha 16 anos, foi há bastante tempo, né? E eu li nessa edição aqui da Editora Abril. Eu já li essa história várias vezes, mas só no ano passado é que eu fiquei sabendo que essa não é a única versão existente desse livro. Existe uma outra versão chamada de Não Censurada, que só foi lançada em 2011. Eu fiquei muito curioso com essa história e acabei adquirindo essa outra versão aqui pela Biblioteca Azul, lançada pela Editora Globo, que por si só já é uma obra de arte, né? Esse livro é muito bonito, muito completo, é ilustrado, tem muitas notas, é uma edição realmente maravilhosa. Coloquei o livro mais uma vez na minha meta de leitura e fiz, então, mais uma vez a releitura nessa edição da Editora Abril e pela primeira vez da outra versão aqui na edição da Editora Globo. Mas antes de falar sobre as minhas impressões dessas duas edições, eu vou falar um pouquinho da obra e da história em si. Em 1889, o editor da revista americana Lippincott esteve em Londres para uma reunião com alguns escritores para encomendar novelas para publicação na sua revista. Entre esses escritores estavam o Oscar Wilde e o Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes. O Conan Doyle apresentou para a revista O Signo dos Quatro, que é uma história do Sherlock Holmes, inclusive já tem vídeo para ela aqui no canal, vou deixar o link. E o Oscar Wilde, então, entregou o Retrato de Dorian Gray. O mérito da história impressionou os editores da revista, mas mesmo assim, com medo de que ela fosse considerada indecente, eles cortaram cerca de 500 palavras, que poderiam causar problemas, né? Principalmente as que faziam algum tipo de alusão à homossexualidade. Mesmo assim, os críticos literários, especialmente os britânicos, não perdoaram, condenaram o texto ainda antes da publicação, chamando de obsceno, de vergonhoso, de indecente, de afeminado, de imundo, de contaminante, inclusive dizendo que o Oscar Wilde merecia ser julgado e condenado por incitação a comportamento obsceno. Por conta dessa crítica toda, ele resolveu dar uma mexida no texto, ampliou a história de 13 para 20 capítulos e amenizou bastante, principalmente as referências homoeróticas da história, né? Ele defendeu a sua obra com bastante afinco, tanto na imprensa como através de cartas, e como era bem característico dele, escreveu então esse prefácio para a edição em livro, em que ele dá uma alfinetada bem dura ali nos críticos, né? Dizendo que um livro por si só não é obsceno ou não, depende da interpretação das pessoas que fazem a leitura dele. Mas, mesmo assim, o livro foi mal recebido pela sociedade vitoriana da época, né? Inclusive utilizaram trechos do livro depois no julgamento que o Wilde enfrentaria mais tarde sobre conduta imoral. O Wilde era bastante conhecido na Inglaterra vitoriana por causa das suas peças teatrais, mas também por causa do seu comportamento que era bastante ousado para a época, né? Desfilando pela cidade com roupas coloridas e tendo um comportamento considerado afrontoso naquela sociedade. O Retrato de Dorian Gray é o seu único romance e é uma das obras clássicas da literatura mundial. Presente em qualquer lista que se preze dos maiores clássicos de todos os tempos.
E é também um daqueles livros em que a maioria das pessoas já conhece a história, mesmo que nunca tenha lido o livro. O Dorian Gray é um jovem atraente, narcisista, herdeiro de uma grande fortuna, mas também bastante ingênuo. Enquanto ele posa para um quadro para o pintor Basil Howard, que é um artista que está apaixonado pela juventude, pela beleza do Dorian, e que tem a certeza que esse quadro vai ser sua grande obra-prima, ele conhece o Lord Henry Wotton, que é um aristocrata mais maduro, já meio decadente, que tem uma visão totalmente hedonista da vida. Ele vive um casamento aberto e ele acredita que só a beleza, a juventude e a satisfação dos prazeres é que são os motivos pelos quais a vida vale a pena ser vivida. E ele fala então para o Dorian que é uma pena que ele vai envelhecer e se tornar decadente, enquanto o quadro vai registrar ali toda aquela beleza daquele momento que ele está vivendo agora na sua juventude. Influenciado por essas ideias do Lord Henry, entendendo, né, que sua beleza, sua juventude vão desaparecer, o Dorian expressa o desejo de trocar de lugar com o retrato. Muita gente vê aqui um exemplo do pacto fáustico, que o Dorian teria feito aí um pacto demoníaco, mas isso em nenhum momento é explicitado aqui na obra. A gente não tem nada de sobrenatural, não tem demônio, nada disso. Ele simplesmente manifesta com muita força esse desejo e ele acaba acontecendo. Daí ele passa a viver uma vida totalmente libertina, amoral, com experiências de todo tipo, enquanto o retrato envelhece e todas as experiências, as consequências das experiências que ele vive vão se manifestando no retrato, né? Toda a corrupção que está tomando conta da sua alma. Muita gente também considera que o Retrato de Dorian Gray é um livro de temática homossexual, mas esse é o aspecto menos presente e menos importante na obra, especialmente aqui na versão censurada. O Wilde ele foi o maior expoente do esteticismo, que foi um movimento artístico que pregava a arte pela arte, sem preocupações morais por parte do artista. E o livro é uma grande exposição das ideias do escritor sobre a beleza, a juventude, a criação artística, especialmente através das falas do Lord Henry, que, aliás, é o personagem mais interessante aqui do livro. O Oscar Wilde disse, inclusive, uma vez, que o Basil Howard é o que ele pensava de si próprio, que o Lord Henry é o que os outros pensavam que ele era, e que o Dorian Gray é o que ele gostaria de ser, talvez em outras eras. Outra questão é que quem procura nesse livro alguma cena mais explícita, mais escandalosa, não vai encontrar. Até porque a escrita do Oscar Wilde era muito elegante e ele jamais colocaria nada de baixo nível num livro seu. Outra coisa que fica bastante evidente aqui em O Retrato de Dorian Gray é a enorme bagagem cultural do Wilde. Ele faz inúmeras referências a obras clássicas, como A República, do Platão, o Hamlet, A Tempestade, do Shakespeare, a ópera Tannhäuser, do Richard Wagner, e além, é claro, né, do Fausto, do Goethe. E uma curiosidade aqui também é que em vários momentos da história é citado um tal livro amarelo que foi presenteado ao Dorian Gray pelo Lord Henry e que é um livro que influenciaria todas as experiências do Dorian Gray, né? Levando ele a todos esses vícios que levariam à sua queda. Em nenhum momento o livro é citado, mas no seu julgamento Wilde admitiu que o livro era o As Avessas, do Joris Karl Huysmans, acho que é assim que se fala, que foi um livro publicado em 1884 e que causou um rebuliço bastante grande na ocasião do seu lançamento. Mas, afinal de contas, depois da leitura das duas versões, qual é a minha opinião? Eu achei extremamente válida a comparação entre essas duas versões. Nos capítulos adicionais, o Wilde narra mais sobre os antecedentes familiares do Dorian, desenvolve mais o seu relacionamento com a atriz Sybil Vane e acrescenta o personagem James Vane, que é irmão da Sybil, e que na versão original ele é apenas citado muito por alto. E que esse desenvolvimento desses personagens vai ser essencial para acentuar o egoísmo e a decadência moral do Dorian.
Embora a história seja a mesma nas duas versões, inclusive o final, na versão definitiva os personagens são mais desenvolvidos e isso os torna mais humanos. A versão original é mais sombria, mais puxada para o gótico, com um pezinho maior, assim, até mesmo no sobrenatural. É possível, para quem tem só a versão mais comum, ler o texto excluindo esses capítulos adicionais. Mas isso só vai dar uma ideia das alterações que foram feitas, porque, além disso, o Wilde fez algumas outras alterações, né? Excluindo ou incluindo alguns trechos e alterando algumas palavras. Aqui no texto original, muitas cenas dão a entender que o Basil sente um verdadeiro amor pelo Dorian, enquanto aqui na versão editada, o amor seria pelos efeitos que o Dorian tem sobre a arte dele. Um exemplo. Em uma cena, o Basil diz para o Henry que ele adora o Dorian e implora para que o Henry não o afaste dele, porque o Dorian seria a única pessoa que faz a minha vida absolutamente encantadora. Aqui nessa versão, a fala a minha vida como artista depende dele. Então, por conta dessas diferenças, vale muito a pena a leitura das duas versões, que acabam sendo bem diferentes entre si, apesar de terem a mesma história, inclusive o mesmo final. Mas a versão original, ela acaba se tornando bem mais pesada. Existem muitas versões do Retrato de Dorian Gray em filme, mas o mais recente e acessível é de 2011, com o Colin Firth como o Lord Henry. Até um determinado momento, o filme segue a história, mas depois envereda por um caminho totalmente diferente, o que altera totalmente, né, o sentido geral da história. O filme é razoável, mas só para quem não leu o livro. Quem leu, com certeza, não vai gostar, porque ele mexe bastante com a história. O Dorian Gray, o personagem, também deu as caras em várias outras produções, como, por exemplo, no filme de 2003, A Liga Extraordinária, mas a melhor versão do personagem ainda é a da série Penny Dreadful, que tem um Dorian Gray espetacular e bastante importante no desenrolar da trama. Em resumo, é um livro imperdível que, se for possível, merece ser lido nas duas versões. E você, já leu o Retrato de Dorian Gray? O que achou? Deixe seus comentários aqui embaixo, aproveite para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E eu vou deixar também na caixa de descrição os links para a compra das diversas versões através do site da Amazon, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.